pouquinho de retorno, um pouquinho de grave. Aí atrás todo mundo está ouvindo, diga glória a Deus. Willy, faz para mim aquele fundo, é ele, da música, é ele, por gentileza. Marcos capítulo 2, versículo de número 1, diz assim, ó. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem a porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito que estavam pensando, disse: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficavam admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E você diz amém. Olhe para cá, é poucos minutos, pouquíssimos minutos. Eu estava em uma reunião, o culto teve que atrasar um pouco, mas 11h30 em ponto, você já vai estar com a bênção apostólica para ir para casa. Então eu preciso resumir a mensagem é um pouco mais longa, mas eu vou resumir, mas eu quero que você entenda. Hoje é a terceira casa, e nós vamos falar, coloca para mim aqui no telão, sobre a casa em Cafarnaum. A casa em Cafarnaum. Nós estamos diante de uma casa que, segundo alguns historiadores, não há nenhuma comprovação, nem arqueológica e nem bíblica, mas segundo alguns historiadores, esta casa era a casa de Jesus. Era a casa em que Jesus morava, a casa em que Jesus habitava. E como toda casa de profeta, Jesus ele tinha uma preocupação em não deixar com que todo mundo soubesse ou que as pessoas soubessem aonde ele morava. Por que eu digo isso? Porque imagine se eu morasse aqui dentro da igreja. Eu já morei na igreja, em igreja 1 ano e meio. Eu dormi em cima do altar de igreja 1 ano e meio. Eu lavava minhas roupas na pia do banheiro da igreja. 1 ano e meio fazendo isso. 1 ano e meio também recebendo gente todo dia. Porque quando descobriram que eu morava na igreja, as pessoas batiam na porta e eu ficava assim: eu não vou falar que eu estou aqui, eu vou ficar calado para ela pensar que eu não estou e ir embora. Aí a pessoa dizia: eu sei que o senhor está aí, pastor, o senhor mora aí? Aí eu falei: já vai. Aí eu abri a porta: pois não, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, eu estou meio angustiada. Aí eu: tome oração. Isso era o dia inteiro. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Jesus, ele tinha a mesma preocupação. E por que eu te provo? Porque a Bíblia diz que dentro de poucos minutos em que Jesus estava nessa casa, a casa ficou tomada de gente. A Bíblia diz, pastor Júnior, que era gente na porta, na janela, era gente em todo lugar da casa. Essa casa era uma casa que, segundo alguns historiadores, Jesus morava. E quais são as características de uma casa que Jesus mora? Quais são as características ou o perfil de uma casa que Jesus mora? A casa em que Jesus mora, a primeira característica, não é uma casa perfeita. Engana-se quem pensa, se é uma casa que Jesus mora, é uma casa perfeita. Não é uma casa perfeita uma casa que Jesus mora. Até porque
não existe casa perfeita. Não existe, quando eu falo casa, eu falo lar perfeito, família perfeita. Eu me lembro que quando eu fiz uma visita uma vez com a Arlana para um casal, nós chegamos nessa casa e eu fiquei admirado, eu lembro até hoje. Primeiro que a casa era linda. Segundo que o casal também era lindo. Parecia casal de comercial de margarina. E eu falei, que casal bonito, que casa bonita, que lar perfeito. Aí eu comecei a reparar no homem. E aí eu peguei e eu disse assim, irmão, sou hétero, sou espada, mas eu olhei e disse assim, está tudo tão perfeito que, olha esse homem, até o homem é perfeito. Homem bonito. E aí, para piorar a situação, para o meu lado, ele pegou e disse assim, pastor, o senhor fica aqui com a minha esposa, que eu vou ali preparar um negócio para a gente comer. Eu falei, ainda cozinha? Eu falei, meu Deus. Eu me senti humilhado. E eu peguei e falei, acaba logo, Jesus. Ele pegou, preparou a comida, lá vem ele com a bandejinha. E aí eu disse assim, não, tem que ter algum defeito. Tem que ter algum defeito. E eu peguei, orei pelo casal, orei pela família e não consegui enxergar nenhum defeito. Entrei no carro com a Arlana, a primeira coisa que ela falou, você viu lá? Bonita e ainda cozinha. Lá vai eu querendo aprender a cozinhar para não ficar por baixo. Até hoje eu não aprendi. Mas cheguei em casa com aquele casal na mente, com aquela casa na mente. Eu falei, que casa perfeita, que casal perfeito. Eu falei, não é possível um negócio desse. Como é que pode tudo perfeito? Um mês depois, eles aparecem na igreja e disseram, pastor, a gente queria conversar. E qual era a conversa? Estamos aqui para conversar com o senhor porque chegamos à conclusão que vamos nos divorciar. Um mês depois, menos de um mês. E o que eu vi com isso? Eu vi que a grama do vizinho é mais bonita porque ela é sintética. A grama do vizinho é mais linda porque ela é sintética. Ela é uma grama que ele quer mostrar. A nossa, só a gente sabe os adubos que a gente coloca. Então a gente sempre vai achar a grama do vizinho mais bonita. Só que a verdade é só uma, não existe uma casa perfeita. Não existe um lar perfeito. Você admira a grama do vizinho, porque é o que ele está querendo te mostrar, mas a sua, você sabe os adubos que você tem que colocar todos os dias. Você sabe o tanto que você tem que regar. Uma casa que Jesus mora, a primeira característica, não é uma casa perfeita, porque não existe uma casa perfeita. Não existe um lar perfeito. Não existe uma família perfeita. Sabe por que você admira famílias que você vê na rede social? Porque tudo na rede social é editável. Sabe por que tem casamentos que você admira em uma rede social? Porque tudo que se posta, você pode editar. Então, quem está por detrás de um smartphone só vê aquilo que eu quero que veja. Quem está por detrás de um story só vê aquilo que eu quero mostrar. Você já percebeu que todo mundo no Instagram fica bonito? Tem Photoshop, irmão? Tem filtro? A gordinha consegue perder 10 quilos no Instagram. Quem tem 1,50 m consegue ficar com 1,75 m. E por aí vai. Dependendo do ângulo que você faz o story, você fica lindo. Porque tudo na rede social é editável. Mas a verdade é que a vida não pode ser editável. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não existe lar perfeito. Não existe casa perfeita, não existe família perfeita. Uma casa que Jesus mora, a primeira característica, não é uma casa perfeita. Pegue na mão dessa pessoa e diga assim, só Deus sabe os baldes de água que você tem levado. Diga, só Deus sabe o que você passa
para manter a sua família. Quem me ouve, diga amém. Você precisa entender que uma casa que Jesus mora tem defeitos, tem problemas, tem dificuldades. E talvez você está aqui nessa manhã dizendo, mas a minha família está tão ruim. Só que eu diria para você que eu conheço pessoas que têm um padrão financeiro de vida tão bom, mas que daria todo o padrão financeiro para ter uma família igual a sua. A minha é tão problemática, meu casamento é tão difícil. Tem gente que daria tudo para ter um casamento, mesmo difícil, igual o seu. Os meus filhos são tão problemáticos, os meus filhos dão tanto trabalho. Tem mulheres que daria o carro, a casa, tudo que tem, para ter um filho, nem que seja problemático, igual o seu. Sabe o que Deus está dizendo para você? A vida não pode ser editada. E uma casa que Jesus mora nunca vai ser uma casa perfeita, mas não deixa de ser uma casa que Jesus mora. Um lar que Jesus mora nunca vai ser um lar perfeito, mas não deixa de ser um lar que Jesus mora. Um casamento que Jesus está, uma família que Jesus está, não vai ser perfeita, mas não deixa de ser um casamento e uma família que Jesus mora. Tem guerra, tem luta, tem problema, tem dificuldade, tem batalha, mas tem Jesus. Mas tem Jesus. Mas tem Jesus. Quem pode aplaudir e dar grito de glória? Lembra da tempestade? Marcos 4,35, eles estão enfrentando um vento, ondas, uma tempestade enorme. Mas a Bíblia diz que aquele navio, aquele barco que estava passando por aquela tempestade, tinha Jesus. E eu prefiro a violência da tempestade com Jesus no meu barco, do que a calmaria do mar sem Jesus no meu barco. A tempestade está grande, mas Jesus está no barco. As ondas estão se levantando, mas Ele está no barco. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Muitas coisas podem estar faltando hoje na sua casa, mas a presença dEle não está faltando. A presença dEle está lá, e quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Dá glória a Deus. A segunda característica de uma casa que Jesus mora, pode não ser uma casa perfeita, mas é uma casa aonde tem a harmonia e o cuidado divino de Jesus. Sabe o que Jesus está nos chamando a atenção com esse segundo tópico? É que nós precisamos entender que nós temos que valorizar quem habita conosco, quem convive conosco. Nós vivemos hoje uma geração que valoriza, endeusa quem está de fora e demoniza quem está dentro. Pessoas que tratam melhor a visita do que quem mora com ele. Pessoas que tratam melhor quem está visitando do que quem convive, quem habita. Existem pessoas que isso é tão sério que eu vou falar. Preste atenção, talvez seja hoje o dia em que Deus quer mudar essas atitudes em você. Escute, tem pessoas que ela trata tão melhor a visita do que quem mora, que para quem mora, na hora de servir o almoço, ela oferece os piores pratos, piores talheres e as piores taças. Mas quem visita, ele oferece as melhores taças, melhores pratos, os melhores talheres. Tem gente que na casa dele tem talher, tem prato, tem xícara, tem copo, que é só para visita. Não, pastor, mas a gente tem que causar uma boa impressão. Mas você também precisa entender que quem convive com você tem que ser tratado melhor do que quem está visitando. Do que quem está visitando. Perceba que existem pessoas que ela endeusa quem está de fora e demoniza quem está dentro. Ah não, mora aqui dentro? Pega o copo do requeijão mesmo e coloca o suco. Mora aqui dentro, pega aquele prato mesmo que está trincado e serve. Mora aqui, pega o meu. Isso pode ser esse aqui mesmo. É de casa, está todo mundo em casa. Existem pessoas que tratam melhor quem está de fora
do que quem está dentro. E aonde está o problema nisso? O problema está em que nós estamos valorizando demais o exterior e esquecendo do interior. Porque a sua casa tem que ser um pedaço do céu. Você precisa criar culturas dentro da sua casa. Almoçar todo mundo na mesa, com os melhores pratos, com as melhores taças. Jantar todo mundo na mesa, com o melhor. Você precisa criar culturas dentro da sua casa, dentro do seu lar. Culturas que serão passadas até a sua próxima geração. Tem coisas que até hoje eu ouço da minha mãe. Meu pai me ensinou assim. Minha mãe me ensinou assado. São coisas que são passadas em geração. Qual é a cultura que você está criando dentro da sua casa? O que você está repassando para a sua geração? Nós estamos vivendo um tempo que a visita está sendo tratada melhor do que quem convive. Mas hoje eu estou falando com um povo que dentro da sua casa mora Jesus. E casa que Jesus mora, a gente trata melhor do que quem convive do que quem visita. Levante a sua mão e dá um grito de glória a Deus. Eu morava no interior de Goiás, a uns 600, quase 700 quilômetros daqui, uma cidade chamada Divinópolis de Goiás. Eu morei 9 meses nessa cidade. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus Missão em Divinópolis. Eu fui morar com ele para poder ajudá-lo. E na nossa igreja tinha um presbítero chamado Raimundo, que morava sozinho. Esse homem uma vez chamou eu e meu avô para a gente poder tomar um café na casa dele. Mas eu nunca me esqueço desse dia em que eu fui nessa casa. Porque quando eu cheguei naquela casa, tudo dentro dela era de 2 em 2. E ele morava sozinho. Cheguei na casa, era uma mesa com apenas 2 cadeiras. Cheguei no banheiro, até a toalha de rosto eram 2. Cheguei na cama, no quarto, era o único quarto, mas também tinham 2 camas. Tudo dentro daquela casa era de 2 em 2. E aí eu encabulado, eu tinha acho que 16, 17 anos na época. Curioso, eu peguei e disse assim: presbítero Raimundo, me fala uma coisa com todo respeito, senhor. Se o senhor não quiser responder, não tem problema. Mas por que aqui na casa do senhor tudo é de 2 em 2? Ele falou: Eric, é porque eu criei uma cultura aqui em casa. Falei: que cultura é essa? Ele falou: apesar de fisicamente parecer que eu moro sozinho, eu moro com Jesus. Aí ele disse: sabe por que aqui na mesa tem 2 cadeiras? Quando eu vou tomar café, eu sento em uma, Jesus senta em outra. Sabe por que no meu quarto são 2 camas? Eu deito em uma, Jesus deita em outra. Tudo aqui é de 2 em 2, porque fisicamente alguém pode pensar que eu moro só, mas eu sei que eu moro com Jesus. Levante as mãos. Tem espaço para Ele na sua casa? Tem um lugarzinho para Ele lá onde você mora? Tem um canto para Ele lá na tua casa? Ele está dizendo: eu vou morar na sua casa. Eu não estou falando com pessoas comuns aqui. Eu estou falando com homens e mulheres que na sua casa Jesus mora. Quem pode aplaudir e dar grito de glória? Dá um glória a Deus. Eu tenho 9 minutos para poder lhe dizer uma coisa. Qual é a cultura ou quais são as culturas que você tem gerado dentro da sua casa? Uma coisa que você precisa entender. Você que é mãe ou pai, só quem é mãe ou pai, levante as mãos aí. Isso, o povo bom para fazer menino é crente. Levante. Crente faz menino um atrás do outro. Falei para a Arlana: coloca o Dio, coloca. Porque crente deixar um atrás do outro. Pai ou mãe, levante a mão. Os seus filhos são o seu reflexo. Os filhos são o reflexo dos pais. Quais são as culturas que você tem criado dentro da sua casa? Se os meus filhos são os meus reflexos, qual é a cultura que eu tenho criado dentro da minha casa? Esses dias eu tive que vir aqui na salinha, no Kids, orar pelas crianças. Porque tinha um menino que não deve nem ter uns 7 anos de idade ainda. E ele dizendo: eu quero ser ladrão, quero ser ladrão, quero ser ladrão.
Quando eu orei pelo menino, depois eu fui orar pela mãe do menino. E a mãe disse: pastor, ora pelo meu casamento, porque meu marido está preso, mas parece que é um imã que chama ele. Ele sai e logo volta. Meu marido não consegue deixar o crime. Em outras palavras, meu marido é um ladrão. E o filho está crescendo vendo aquele exemplo, sendo reflexo daquilo. Uma vez também eu orei em uma casa que, depois da oração, o menino começou a brincar dentro de casa, fazendo um sinal de arma. E aí eu fui brincar com o menino. Eu falei: você quer ser o quê? Quer ser polícia? Quer ser bombeiro? O que você quer ser? Bicho doido igual meu pai. Os filhos são reflexo dos pais. Qual é a cultura que você tem criado dentro da sua casa? Pais que xingam, filhos que xingam. Pais agressivos, filhos agressivos. Pais descontrolados, filhos descontrolados. Os filhos são o reflexo dos pais. E uma casa que Jesus mora, nada tem a ver com isso. Uma casa que Jesus mora é totalmente diferente. E Jesus nessa noite, nessa manhã, está nos chamando a atenção para uma verdade. Qual é a cultura que você está criando? Deus está aqui dizendo: eu sei que você tem os seus momentos, mas saiba que os seus filhos estão te assistindo. Que da sua boca a partir de hoje não saia nenhuma palavra torpe, mas que saia palavras que edificam, para que os seus filhos cresçam assim. Que de você não saia nenhuma atitude que venha manchar a sua honra como um pai, mas que os teus filhos possam olhar e ver em você uma mulher de Deus, um homem de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se os meus filhos são o meu reflexo, eu não quero que eles reflitam algo negativo, mas sim algo positivo. A minha filha tem 1 ano e meio, e minha maior alegria é quando ela diz glória a Deus. Minha filha tem 1 ano e meio, e minha maior alegria é quando eu vejo ela aqui na frente dançando. E aí é onde eu digo: deixa dançar, é melhor dançar aqui do que no carnaval. Minha filha vem, olha para a televisão e começa a imitar as pessoas que estão cantando. E eu digo: deixa assistir, é melhor assistir isso do que as porcarias do TikTok. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Os meus filhos são o meu reflexo. Eu quero refletir coisas positivas. Eu estou falando com mulheres e homens aqui, que você está criando mulheres de Deus, homens de Deus. Você está criando mulheres de Deus, homens de Deus, filhos que irão impactar a nação brasileira. Seus filhos são reflexo da positividade de Deus que há na sua vida. Você pode aplaudir e dar glória a Deus? Por mais que eles não sejam profetas, mas vão ser homens e mulheres de caráter. Por mais que não sejam vaso usado no mistério, mas vão ser homens e mulheres de caráter. Os filhos são os reflexos dos pais. A sua casa, para a gente orar, ela é uma escola. Pegue na mão dessa pessoa e diga: se a sua casa é uma escola, o que você está ensinando na sua? Amém? Salomão, ele escreve dizendo: ensina. Todo pai é um professor. Toda mãe é uma professora. Eu repito, todo pai ou mãe são professores. E se a minha casa é uma escola, o que eu estou ensinando na minha? Salomão vai escrever dizendo: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ele ou ela crescer, não se desviará dele. Sabe que tem filhos desviados hoje? Porque isso aqui não é regra. Salomão disse: ensina porque não se desviará. Mas tem pai ou mãe que ensina e o filho acaba desviando, sim ou não? Só que uma coisa eu te garanto: nenhum filho que foi ensinado o caminho do Senhor para ele, nenhum filho ou filha, por mais que quando cresça, vire adulto, desvie,
nenhum filho ou filha vai perder o temor. Eu repito, por mais que desvie, se afaste, o temor ele nunca vai perder. Eu conheço gente que se afastou, se desviou, mas conversando comigo diz: pastor, mesmo eu desviado, tinha coisas que eu olhava e eu dizia: eu não vou fazer porque eu fui ensinado a não fazer. O temor nunca saiu dentro de mim. Conheço gente que se desviou, que não bebe, está desviado, mas não bebe porque foi ensinado a não beber. Eu conheço gente que se desviou, que teve convite para ir para o crime e não foi porque foi ensinado que é errado. Toda casa é uma escola, todo pai é um professor, toda mãe é uma professora. O que você está ensinando na sua? Quais são as lições que você tem dado? Levante a sua mão direita e diga assim comigo: Jesus está morando na minha casa. Diga glória a Deus. A casa em Cafarnaum era uma casa que Jesus morava. E nessa manhã ele está dizendo: tem espaço para mim dentro da sua? Eu estou entrando dentro da sua casa. Sabe por que aquele paralítico entrou paralítico, mas saiu andando? É porque casa que Jesus mora tem milagre. Não levante as mãos. Alguém talvez diz: pastor, o senhor não vai falar do coitado do paralítico. Não, vou dizer só uma coisa: ele chegou paralítico naquela casa, mas saiu de lá andando, porque casa que Jesus mora tem cura, tem milagre, tem libertação. Aplaude, dá glória para ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Feche os seus olhos aí. Eu queria fazer algo diferente. Se você estiver com a sua esposa, abrace ela. Com o seu marido, abrace ele. As crianças estão no Kids, mas